tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar o componente curricular de História, Nós iremos entender um pouco sobre o que é patrimônio, E reconhecer os tipos de patrimônio que existem. Mas antes da gente entrar no conteúdo, eu quero que vocês aí na sua casa, quero que vocês peguem o seu material, o nosso combinadinho de todos os dias, ter o cantinho para estudar, Pega o material, o lápis, a borracha, o caderno. Se você tiver de posse aí do livro, pega o seu livro, abra na página 34 e 35, pra gente entender um pouco mais sobre patrimônio. O que é um patrimônio? Tem duas classificações de patrimônio, que é o patrimônio material e imaterial, e a gente reconhecer que patrimônios são esses dentro do nosso estudo de hoje, ok? Já fizeram isso? Já pegaram o material? Já estão sentadinhos? Pronto, então combinadinhos em dia, ok? Agora vamos partir para o assunto. Então, página 34 do componente curricular de História. Vamos lá. Eu tô aqui com o livro de vocês. Patrimônio Cultural da Humanidade. Primeiro, o que é esse patrimônio, Então, pessoal, ao longo do tempo, as antigas civilizações, antigos povos, eles passaram, eles deixaram um legado, Eles deixaram seus registros, E aí, ela estabelece o tombamento, Então, o que é esse tombamento? A preservação desse patrimônio, Ou seja, esse patrimônio não pode ser destruído, esse patrimônio ele só sofre, algumas alterações, como algumas pinturas, E nada mais além disso. Por quê? Porque ele é tombado. Então, ele tem que ser preservado com as características que foram deixadas pelas antigas civilizações. Ok? Então, vamos lá. No livro de vocês diz assim: por causa de sua importância histórica e cultural, muitos vestígios de civilizações antigas são classificados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Quem é essa organização? A Unesco, melhor dizendo, Unesco, como patrimônio cultural da humanidade, Assim, eles são protegidos e preservados para que as pessoas possam ter acesso, ao que foi criado pelas antigas gerações e conhecer um pouco melhor dessa história, entendeu? E aí nós temos aqui alguns desses patrimônios, Gente, mas esses patrimônios só é estrutura física? Não. A cultura, as comemorações, as comidas típicas, Isso também é um patrimônio, que deve ser preservada. Sua cultura deve ser preservada. Quando é uma cultura preservada? Porque ela deve ser, vamos dizer assim, colocada sempre, Ela deve ser exposta sempre. Então, ela sempre vai ser falada, ela sempre vai ser trabalhada, Sempre vai ser comemorada. Então, vamos lá. Nós temos aqui um dos patrimônios, patrimônio material, que podem ser os museus, as igrejas, as construções antigas, Então, nós temos aqui um patrimônio tombado, E que é reconhecido nacionalmente, vamos dizer assim, é um ponto turístico dessa cidade, lá em São Cristóvão, Nós temos aqui a Praça de São Francisco, é um patrimônio. Então, essa igreja, todos os museus e as igrejas que estiverem aqui localizados nessa praça aqui, são tombados, pela Unesco. Então, são construções que devem ser preservadas. Elas não podem sofrer, elas não podem ser destruídas, Justamente porque traz consigo a identidade das antigas civilizações, dos antigos povos, que frequentaram, e que construíram essa estrutura física, Esse museu aqui. Então, aqui no livro de vocês tem
a foto que retrata a Praça de São Francisco, no município de São Cristóvão. Essa foto aqui foi tirada em 2015, né? E aí eu tirei da internet para mostrar de exemplo para vocês. Outro tipo de patrimônio é o patrimônio imaterial, né? O que é esse patrimônio material? É a cultura, é as tradições, as festas religiosas que são colocadas, que são praticadas, que são comemoradas. Aí nós temos aqui os festejos religiosos, né? Os festejos juninos. Aí eu botei aqui como exemplo a festa de Nossa Senhora da Conceição, da Nossa Imaculada Conceição, aqui em Itabaianinha, né? Aí aqui na imagem nós temos aqui os nossos párocos, né? O Padre Gildeon. Aí nós temos aqui o Padre Wagner, então, e aqui atrás a Nossa Senhora da Conceição. Então, aqui é um patrimônio que deve ser preservado. Vocês já se perguntaram por que todos os anos tem a festa de Nossa Senhora da Conceição? Justamente porque é um patrimônio que é preservado, é uma cultura que deve ser preservada e deve ser comemorada sempre, mas tem uma data específica. E nós temos aqui os festejos juninos, né? As quadrilhas, né? Que também são considerados patrimônios, né? Então devem ser preservados essas culturas, essas festas religiosas que fazem parte do nosso patrimônio cultural da humanidade, né? Então isso aqui não pode jamais se acabar. Devem ser comemorados e preservados, né? Todos os anos, ok? Porque essa é a intenção, né, do tombamento dos patrimônios. E aqui no livro de vocês, tem outros, diz assim: as fotos a seguir retratam alguns patrimônios materiais localizados no Brasil, de acordo com a Unesco, né? Essas construções são consideradas patrimônios culturais da humanidade. E na página 36, nós temos aqui, então, turma, aqui é um patrimônio material, né? Os museus, as igrejas, as construções antigas. E essas tradições aqui, essas festas religiosas, essa cultura é patrimônio imaterial. Aí na página 36 do livro de vocês, tem assim: além dos bens culturais materiais, como construções e obras de artes, há também a herança cultural que é chamada de patrimônio imaterial, né? Aí nós temos o folclore, nós temos as festas, as práticas tradicionais, né? E aí eu coloco as festas religiosas do nosso município, coloco os festejos juninos, que são os patrimônios imateriais do nosso município. E também para a gente conhecer o que é um patrimônio imaterial. E aí, né, após essa explicação, vocês terão um videozinho, logo em seguida, não saia daí, tem um videozinho onde vocês irão conhecer, né, uma quantidade maior de patrimônios, né? Então vocês vão ver mais imagens dos patrimônios materiais, mais obras de artes, mais igrejas, mais museus, mais construções antigas, né? Outro videozinho que vocês irão também ver esses patrimônios imateriais, ok? E vai ficar para vocês desenvolverem como atividade, né, do dia, a atividade do dia é fazer uma pesquisa, né? Eu já dei a dica. Quais são os patrimônios que existem no nosso município? Em turminha. Aí vocês podem usar como exemplo os festejos religiosos, né? As comidas típicas, os festejos juninos e tem outros patrimônios. Então, vai ficar para vocês como atividade do dia fazer uma atividade de pesquisa e pode colocar as fotos, montar um cartaz e mostrar ao seu professor para ele visualizar e dar o seu carimbo de atividade realizada, ok, turminha? Então, vamos lá, só para recapitular o que é patrimônio, né? São todos os registros, né, que foram deixados ao longo do tempo, né, que podem ser estruturas físicas ou até mesmo festas religiosas, festas tradicionais, né, que podem ser comemoradas, que são comemoradas, né, todas as vezes, né, no caso todos os anos. Então isso é patrimônio. Então esse patrimônio foi deixado, né, essas estruturas físicas, esses museus, essas igrejas,
foram criados pelos antigos povos que aqui passaram e deixaram essas estruturas físicas, né? São lembranças, são memórias que faz parte da história. Então as memórias, elas não podem ser esquecidas, elas devem ser preservadas e a todo tempo ela deve ser colocada como fonte de estudo, né? Ok, turminha? Então eu deixo para você pesquisar, conhecer um pouco mais do patrimônio que existe, né? Ou patrimônio material e o patrimônio imaterial, né? Que juntos são chamados de patrimônio cultural da humanidade, ok? E não deixe, não saia ainda aí. Tem os vídeos para vocês conhecerem mais ainda um pouco do que é patrimônio. Ok, turminha? Esse é o meu combinadinho e eu vou querer fotos, eu vou querer postagem de vocês sobre essa atividade do dia. Valeu? Beijos! Pelo menos uma vez na vida, você já deve ter ouvido o termo patrimônio cultural. Afinal, o que pode ser considerado um patrimônio cultural? Um patrimônio cultural é tudo aquilo que possui ou apresenta uma importância histórica para um povo, uma sociedade ou para um país, ou até mesmo para a história da humanidade. Ou seja, patrimônio cultural é tudo aquilo que tem em si um valor histórico relevante e é um bem que possui um valor inestimável para a história de uma civilização ou povo. Sendo assim, os patrimônios culturais são nossa interligação com o passado, um resgate da nossa memória, pois os patrimônios culturais nos ajudam a conhecer nossas origens e o que nos diferencia e nos define como grupo. O patrimônio cultural é uma herança histórica compartilhada entre as pessoas, remetendo a aspectos referentes à identidade daquele grupo ou civilização. Os patrimônios culturais podem ser de naturezas materiais ou imateriais. O patrimônio cultural de natureza material são os bens tangíveis de um povo ou civilização, por exemplo, as igrejas, os prédios, o Coliseu Romano, as pirâmides do Egito, as pinturas, as esculturas, as bibliotecas, os vestígios arqueológicos e os demais elementos que possuem valor histórico, científico ou artístico. Exemplos de patrimônios culturais presentes no nosso Brasil: o Centro Histórico de Ouro Preto em Minas Gerais, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty no estado do Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda em Pernambuco, o Centro Histórico da cidade de Penedo no Alagoas, o Pelourinho, na cidade de Salvador, na Bahia, e um belo exemplo de patrimônio cultural que perdemos recentemente foi o Museu Histórico Nacional, que infelizmente pegou fogo em 2018, queimando parte da nossa história. Existem também os patrimônios culturais imateriais, que são tudo aquilo que está no imaginário e que não é tátil, como as danças populares, as músicas, as comidas, as festas, as medicinas naturais, as lendas, costumes, saberes, modos de fazer e outras tradições. Exemplos de patrimônios imateriais no Brasil, que nem o samba, o frevo, a capoeira, o forró, a música gaúcha, o maracatu e o carimbó. As formas que alguns alimentos são preparados são típicos e próprios da região que inventou o prato. Que nem, por exemplo, o modo artesanal de fazer queijo em Minas é considerado um patrimônio imaterial pela forma como é feito, assim como o churrasco gaúcho, a tapioca, a feijoada e o bolo de rolo em Pernambuco. Esses são alguns exemplos de alimentos que são considerados patrimônios imateriais no Brasil. Outros exemplos de patrimônios culturais de natureza imaterial no Brasil são a literatura de cordel, a festa do Senhor de Bom Jesus do Bonfim, a festa do Boi-Bumbá, a missa do vaqueiro, a cajuína. Esses são apenas alguns dos exemplos de patrimônios culturais e materiais existentes no Brasil. Através dos patrimônios históricos culturais, é possível dar identidade histórica para um grupo ou povo ligado à história do patrimônio. Sendo assim, o patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que faz parte da história de um povo, uma vez que o patrimônio histórico possui características próprias do povo que a está interligado. E se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sino da notificação para ser notificado sempre que lançarmos um vídeo novo. E siga-nos em todas as redes sociais. E lembrando que conhecimento é poder e não vem fazer história. Toda aula é uma nova conquista. Até o próximo vídeo.